O Sabia Não de hoje vai se enfiar numa bela polêmica, mas a gente não vai opinar. O Palmeiras tem ou não tem Mundial? A verdade é o seguinte, o campeonato existiu, a gente só vai contar o que foi, e aí vocês tiram suas conclusões. Sabia não? Oi, gente! Sabia não na área? O programa hoje polêmico, espinhoso, mas antes disso você faz o quê? Se inscreve no canal, toca na notificação. Se você já for inscrito, lembre de notificar, porque tem gente que se inscreve e caga pra notificação. E aí você pode dar o like, dar o dislike, comentar nosso conteúdo, compartilhar naquele grupo de WhatsApp e ficar até o fim do vídeo, que é sempre bom pro nosso engajamento. É isso aí, vamos começar então. Aliás, a gente deve ter muito engajamento hoje, porque a gente não vai opinar. Quem vai definir se a Copa Rio de 1951 foi ou não mundial são vocês. Então vocês participem aqui nos nossos comentários. Porque a gente vai o quê? Só contar a história aqui do que aconteceu naquele ano, primeiro ano, depois que a seleção brasileira perdeu a final da Copa do Mundo pro Uruguai em 1950. Tem muito a ver aquela derrota na Copa do Mundo com a Copa Rio de 1951. Porque é o seguinte, o mundo ainda não tinha um torneio intercontinental, um grande torneio entre clubes, mas já tinha um torneio entre seleções, era a Copa do Mundo. A ideia de ter um campeonato mundial de clubes ou um torneio internacional de clubes, ela não era nova. Nos anos 30 já tinha esse esboço. Só que você, como um bom estudante de história, sabe, nos anos 40, final dos anos 30 e anos 40, tivemos o quê? Uma guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aquilo ali cagou o futebol mundial durante um bom tempo. Inclusive, não tivemos Copa neste período. E a ideia que poderia ter acontecido ali ficou engavetada. Depois da Copa do Mundo de 50, com o sucesso que foi longe da Europa, com Copa do Mundo de 50, que é a primeira após Segunda Guerra Mundial. Sim, senhora. Aí desengavetaram a ideia do campeonato internacional de clubes. E o Brasil queria manter o interesse dos torcedores depois da derrota para o Uruguai e a perda da Copa do Mundo de 50, queria manter o interesse dos torcedores em futebol. Então você tinha uma ideia ali quicando na frente, um pessoal que precisava reanimar os torcedores. E aí tudo casou e a CBD, hoje CBF, resolveu organizar o primeiro campeonato intercontinental de clubes, que teve 500 nomes e terminou conhecido como Copa Rio. A FIFA organizou oficialmente? Não, mas falou, vá e seja feliz. Ou seja, endossou o campeonato com participação, inclusive, de gente de dentro da FIFA na organização do campeonato. O nome Copa Rio é porque a Prefeitura do Rio de Janeiro ajudava, patrocinava o evento naquela oportunidade, então por isso ficou conhecido como Copa Rio, mas como disse o Formiga, foi chamado no fim das contas de várias formas. Era pra competição ter 16 clubes inicialmente, e aí a ideia era pegar os primeiros colocados, os campeões das primeiras seleções classificadas na Copa do Mundo de 1950. Mas aí, por logística e tal, o pessoal percebeu que não ia rolar ter 16 times. E aí baixou pra 8 times. Só que também não rolou ter só os campeões participando, nem só dos primeiros colocados da Copa do Mundo de 1950. Porque aí você começou a ter alguns problemas, né? De gente que não podia vir, de gente que negou o convite. Então você foi pulando as seleções melhores colocadas, inclusive colocando países tradicionais, mas que não jogaram a Copa no Brasil. Por exemplo, a França, que acabou tendo um representante. Se pensou na Argentina, que não jogou a Copa de 50, mas a Argentina acabou não tendo representante. E aí você foi olhando o ranking da Copa do Mundo de 50 e chamando aquela galera e vendo quem eram os campeões daqueles países. Rolou chamar todos os campeões? Não, porque alguns não puderam vir. Por exemplo, o Milan, que era e tinha sido há 15 dias campeão italiano. Era em cima, mas estava lá a lacuna pro campeão italiano. O Milan não quis, porque ia disputar uma outra competição. O que aconteceu? Chamaram o campeão do ano anterior, que era a Juventus. Ah, mas que coisa absurda. Isso já aconteceu no Intercontinental. Nos anos 70, alguns clubes europeus que tinham o direito de jogar o Intercontinental, à época considerado mundial, algumas equipes não quiseram jogar. Por exemplo, o Bayern de Munique não jogou, o Ajax não jogou, inclusive o Bayern criou uma situação escrota, né? Porque o Bayern não jogou um Mundial Interclubes, e aí quem foi jogar? O Atlético de Madrid, que era vice-campeão. Aí qual foi a pica? O Atlético foi campeão do Mundial sem ser campeão continental. Já vimos isso acontecer, de outra forma. Sim, senhora. Mas é outra polêmica que eu acho que a gente não precisa entrar nesse vídeo especificamente. Seguindo então, já que não foram pelas primeiras seleções colocadas, pelos primeiros países colocados, por exemplo, Espanha e Suécia eram ali terceiro e quarto, então deveriam ter times do Uruguai, que era o campeão, do Brasil, que era o segundo colocado, da Suécia e da Espanha. Não tiveram times, nem da Espanha, nem da Suécia. Teve time do Uruguai, que foi o Nacional do Uruguai, que aliás conseguiu fazer uma pausa no campeonato uruguaio na época, e isso o Palmeiras usa muito quando quer dizer que este é sim um time
título de campeão mundial, porque o Nacional do Uruguai conseguiu fazer o campeonato lá ser paralisado para eles virem ao Brasil disputarem essa Copa Rio de 1951. Então, o que o Palmeiras disse? Os caras pararam o campeonato lá. Ou seja, era importante essa competição que rolou aqui no Brasil em 1951. E aí, de fato, o Nacional participou. Vamos dizer quem são os times que estavam na competição? E só antes o parênteses de que aconteceu já na pausa do futebol europeu. Isso. Então, ninguém na Europa teve este problema, porque o campeonato começa 30 de junho, vai até 22 de julho. Portanto, pegou aí o período entre safra na Europa. Mas aqui era um problema. Então, o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca, que eram os mais importantes, lembremos, não existia Campeonato Nacional ainda no Brasil, nem Campeonato Interregional, nem nada, eram só os estaduais. Os campeonatos grandes pararam para que Palmeiras e Vasco pudessem se focar 100% na disputa da Copa Rio. O mesmo aconteceu com o Uruguai, que inclusive teve que compensar financeiramente algumas equipes menores no Uruguai que ficaram paradas. Então rolou um dinheiro lá no Uruguai para compensar. Falar, eu tô indo ali no Brasil, mas toma aqui um qualquer para não ficar tão triste. No grupo 1 estavam Estrela Vermelha, Nice, Palmeiras e Juventus. Nesse grupo 1, todo mundo ficou sediado em São Paulo. Os jogos aconteceram no Pacaembu, por exemplo, onde rola essa foto aqui do time do Palmeiras campeão daquela oportunidade. E no grupo 2, a galera ficou no Rio de Janeiro e jogou todas as partidas no Maracanã. Grupo 2 é esse que tinha a Áustria Viena, Nacional, o Sporting e o Vasco da Gama. E aí o Palmeiras faz uma campanha ok até a semifinal, inclusive tomando uma derrota para a Juventus, que abalou a confiança do time do Palmeiras. Vale botarmos aqui os resultados da Sim, senhora, fase. está aqui os resultados do Palmeiras na primeira fase. E aí o Palmeiras vai para as semifinais, porque o regulamento previa que os 2 melhores de cada grupo jogavam a semifinal. E qual foi a semifinal? Palmeiras e Vasco. O Vasco era então considerado o grande favorito do torneio, mas o Palmeiras eliminou o Vasco e foi para a final com quem? Com a Juventus, que o time tinha perdido na primeira fase. Mas por que Palmeiras e Vasco estavam participando dessa Copa Rio de 1951? A gente ainda não explicou. Eles não eram campeões brasileiros, porque nem existia campeonato brasileiro na época. Mas como disse o Formiga aqui, campeonatos estaduais eram muito importantes na oportunidade. Os estados mais importantes na época eram Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. Por isso, foram convidados esses 2 times, tanto o Vasco quanto o Palmeiras, se puderam participar da competição. Tinha um senhor que esteve no comitê organizador da Copa Rio, chamado Torino Barasi, que era secretário-geral da FIFA à época. Portanto, a FIFA... Tipo o Gerard Valk, que a gente lembra aqui na Copa do Brasil. Exato. Portanto, era uma voz forte na FIFA, um cara que era braço direito do Jules Rimet, sim, o homem que dá nome à taça de campeão do mundo. E esta figura ajudou a organizar o torneio no Brasil, que, como eu falei, ficou popularmente conhecido como Copa Rio pelo patrocínio da Prefeitura do Rio, apesar de metade do campeonato ter sido disputado em São Paulo, mas nomes importantes ou subnomes eram dados pela imprensa, que sim, tratava este campeonato à época como um torneio mundial de clubes. A Gazeta Esportiva, o Globo, os grandes jornais do país à época olhavam, obviamente, para Vasco e Palmeiras como representantes brasileiros do primeiro grande campeonato disputado entre clubes no planeta. Então vamos lá, o torneio foi chamado, por exemplo, Torneio Internacional dos Clubes Campeões. A edição vai salvar aqui. É só tu ler de novo inteiro, assim. Torneio, porque tu tá vai com o papel dando na uma mão, picotadinha, ó. O torneio foi chamado, por exemplo, de Torneio Internacional de Clubes Campeões. Muito bem. Também foi chamado em alguns jornais, inclusive na Itália, de Torneio Mundial de Clubes. E também de Torneio Mundial dos Campeões. Ou seja, o nome mundial esteve presente aqui e lá em algumas definições. Mas no final ficou popularmente conhecido mesmo, foi como Copa Rio. A final dessa Copa Rio aconteceu depois do Palmeiras eliminar o Vasco. Aconteceu entre Palmeiras e Juventus. Primeiro jogo, o Palmeiras venceu a Juventus por 1-0. O mesmo time que tinha perdido por 4-0 para a Juventus na primeira fase. Mas tanto a semifinal quanto a final eram jogos de ida e volta. Então, no jogo da volta, o Palmeiras tinha a possibilidade de empatar aquela partida e ser campeão. E foi exatamente o que aconteceu. 2-2, empate com a Juventus. E aí o Palmeiras foi, então, o campeão da Copa Rio, que, como disse o Formiga, era tratado por vários veículos de comunicação naquela época como Mundial de Clubes. A questão que eu acho que é importante a gente colocar é que o Palmeiras passa a pedir à FIFA o comunicado, um certificado, alguma coisa que de fato prove que aquele era o primeiro Mundial de Clubes que estava acontecendo no futebol mundial. O Palmeiras passa a pedir isso a partir dos anos 2000, quando ali outros clubes brasileiros começam a ganhar o Mundial de Clubes, e aí sim, o Mundial de Clubes organizado pela FIFA, que tem o Corinthians como campeão naquele primeiro Mundial, que pra muita gente também é um título polêmico. Aquele Mundial aconteceu no Brasil, o Corinthians entrou como convidado, não como campeão da Libertadores, mas foi campeão. Então, pra FIFA, o Corinthians
Corinthians é campeão mundial. Depois teve ainda o São Paulo ganhando título mundial, teve o Internacional ganhando título mundial. Então era muito time que tava começando aqui no Brasil a ganhar mundiais. E o Palmeiras, que não podia mais ter a piada, no fim das contas, com o Corinthians e com outros clubes, com o São Paulo, com o Santos lá atrás, o Palmeiras não tinha mais essa piada pra fazer. Só que tinham piadas para fazer com o torcedor palmeirense. Então o clube começou a se posicionar pra pedir, de fato, que a FIFA dissesse, é oficial, aquela Copa Rio, aquela competição que aconteceu em 1951, sim, era um Mundial de Clubes. Mundial de Clubes porque, por exemplo, a gente vê a capa da Gazeta Esportiva, quando o Palmeiras ganha, fica muito claro qual era o sentimento à época. Quando o Palmeiras volta para São Paulo, há uma recepção digna de um campeão mundial. Mas como a Tainá lembrou, o Palmeiras não se preocupou tanto em referendar esse título, em chancelar este título. Esse era o sentimento do clube, inclusive estava no estatuto que o Palmeiras poderia usar uma estrela vermelha para simbolizar aquele título mundial. Só que durante muito tempo essa coisa não foi pedida oficialmente à FIFA. Um primeiro esboço foi em 2000. Isso. O Palmeiras faz ali uma consulta à FIFA. A coisa vai ficando séria em 2006, quando o Palmeiras faz um dossiê que é respondido em 2007, de forma positiva, com a FIFA acatando e reconhecendo que sim, o Palmeiras foi ali o primeiro campeão mundial de clubes, porém nunca tratando esta competição como um mundial de clubes FIFA, como por exemplo a FIFA nunca tratou os intercontinentais como um campeonato mundial de clubes da FIFA. Ela trata mundial da FIFA os seus, só que hoje, e isso é desde 2017, ela também reconhece os intercontinentais como campeões mundiais, não campeões mundiais FIFA, mas campeões mundiais. Aí segue a história. Não muda nada. Não muda nada, ela só não dá o nome dela, mas ela diz mundial, não é um mundial FIFA, mas é mundial. E aí beleza, 2007, há o fax, assinado inclusive pelo secretário da FIFA, que a gente vê aí, reconhecendo a parada. No ano seguinte, segue o reconhecimento e o Palmeiras à espera de um certificado. Em 2013, de novo, a FIFA é provocada pelo Palmeiras, inclusive envolvendo o Ministério do Esporte, Verdade. Que entra na história e fala, não, a FIFA tá aqui, ela está reconhecendo, não tem problema, teremos um certificado. No encontro da FIFA em 2014, um pouquinho antes da Copa do Mundo, um pouquinho antes da Copa do Mundo, de novo, o então presidente da FIFA, o Joseph Blatter, reafirma, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial de clubes. E diz que vai mandar um certificado. E diz que vai mandar um certificado. A FIFA, nos 65 anos daquele título, chega a colocar no seu Instagram. Inclusive, a frase que hoje a gente conhece aí como o verde a cor da inveja, está nesta postagem. E aí, quando talvez ninguém tivesse atentado, que o marketing já estava ali, o slogan pronto, e ninguém viu. E eles falam, é o primeiro campeão global. Então, assim, a FIFA tinha esta ideia. Só que o que acontece depois de 2014, ou no período, o Joseph Blatter começa a ter várias coisas com que se preocupar, além do Mundial do Palmeiras. E aí a coisa vai perdendo força. O grande cabo eleitoral do Palmeiras, que era o Joseph Blatter, precisa sair do cargo. E aí muda a presidência, muda um monte de coisas. E o Palmeiras acaba perdendo força nessa briga e a FIFA tira o pé bonito da história do reconhecimento oficial. E depois fala, não vou reconhecer porque vai começar uma chuva de gente querendo a mesma coisa, então eu vou tirar o pé disso aí, reconhece o campeonato como um torneio importante e tal, mas tira o nomezinho dela na história. Então o Palmeiras quase ficou pertinho de ter a chancela oficial, mas acabou não tendo. Mas a verdade é que todos os documentos oficiais que o Palmeiras recebe da FIFA, em todos esses anos que o Formiga cita aqui, em todos esses documentos a FIFA reconhece que aquele era um primeiro mundial de clubes, que aquele foi o primeiro torneio que reuniu clubes do mundo inteiro para participarem de um torneio. Então nesses e-mails todos, nesses fax todos, tudo isso é confirmado. Quando o Formiga diz que a FIFA tira o pé, não é que em nenhum momento ela manda um e-mail dizendo, não, isso não era um mundial, não, vocês não podem reconhecer. Não, ela só não diz mais que era, né? Ela nunca diz que não era. Ela só para de dizer que aquilo era um mundial. Tipo, não é mais comigo e assim, nunca chegou a mandar um quadrinho. Não tem quando a gente chega a marcar 1 milhão no YouTube, aí manda a placa, vocês chegaram a 1 milhão no YouTube. Esta placa, vocês têm um Mundial 51, é que nunca chegou. Mas os e-mails estão lá, inclusive estão aqui, ó. Eu tenho aqui alguns, ó. FIFA. Isso aqui tudo tem assinado, ó. CBF, recebendo da FIFA, mais FIFA. Tudo aqui tá falando a mesma coisa, ó. Em inglês, inclusive. Olha lá, ó. Copa Rio 51, reconhecendo como o primeiro Mundial de Clubes. Tá tudo assinado, só que a história do Blatter quebrou o Palmeiras, né? Porque se o Blatter provavelmente continuasse presidente da FIFA, não tivesse as denúncias que teve de corrupção e tal, provavelmente este documento teria chegado em algum momento. Mas o documento nunca chegou. Mas o Palmeiras nunca deixou de se sentir campeão mundial em 51, porque, repetimos, essa era a sensação à época. A valorização do campeonato era vista assim. Jogadores da Juventus, vice-campeã, já foram ouvidos sobre aquele campeonato. Sim. E a sensação deles, jogadores da Juventus, é de que estavam indo para o primeiro
primeiro torneio intercontinental do planeta. Times do México tentaram jogar, times da Índia tentaram jogar, mas existia uma elitização do futebol que perdurou durante muito tempo, que só olhava para a Europa e América do Sul. Inclusive na briga do Intercontinental. Que o Intercontinental, as pessoas começam a questionar exatamente por isso. E só tem time da Europa e da América do Sul. Os times mexicanos cansaram de tentar entrar no Intercontinental, que surge ali nos anos 60, mas não rolava, porque o poder estava com o UEFA e com o Conmebol, que sim, organizavam o Intercontinental sem a chancela oficial da FIFA, né? Mas tinha o apoio, assim, tipo, faz lá que a gente tá aqui aplaudindo. Bom, a gente contou aqui a história, a gente contou aqui os detalhes, mostramos quem participou, de onde surgiu a ideia. Agora, se você acha que Palmeiras tem ou não Mundial, você comenta aqui, porque a gente prefere se meter nessa história. E tem um detalhe aqui. A Copa Rio aconteceu outras 2 vezes. Só que, por exemplo, no ano seguinte foi pra comemorar o aniversário do Fluminense. E aí já não tinha mais a mesma força. Oficialmente, ela já passou a ser chamada Copa Rio mesmo, mas já não tinha a mesma representatividade que teve o primeiro. Ela perdeu força. Isso também é ruim para aquilo que o Palmeiras tenta brigar. Por quê? Porque as outras não são iguais à de 51. Então fica um negócio, mas como assim teve 52 e 53 e não é igual a de 51? E aí você tem um problema, que foi o que a FIFA viu que ia acontecer. Se eu reconhecer aqui pro Palmeiras, Fluminense vai vir, outros também vão vir atrás. Só que são contextos bem diferentes. O campeonato de 51 é um, o de 52 e 53, eles têm uma outra força, é um outro tamanho, é bem diferente, mas isso é um outro problema para um outro sabianão que a gente não sabe se vai fazer, porque a gente não quer ser xingado. O de 52, na verdade, não era nem pra rolar, né? Porque era pra ser de 2 em 2 anos e rolou em 52, porque o Fluminense estava ali fazendo a sua comemoração de 50 anos. Tá bom, acabou o nosso Sabianão dessa semana. Você deixa aqui o seu comentário, seu like, seu dislike. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Se ainda não pediu a notificação, apertou ali na sinetinha, aperte. Um beijo, tchau. Valeu.